é 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 9. Nós vamos ler alguns versículos, vamos ler até o versículo 13. Do 9 até o versículo de número 13. Ok? Se você tiver com a Bíblia e quiser nos acompanhar, amém. Se você não tiver com Bíblia, você vai escutar a leitura que nós vamos fazer para você. Então vamos lá. 1 Reis 3, a partir do verso 9. A teu servo, isso é Salomão falando com Deus. Isso é uma oração feita por Salomão a Deus. A teu servo, no caso, a teu servo Salomão, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Amém. Eu particularmente, eu gosto muito da maneira como Deus fala conosco. Em uma oração, o Senhor respondendo a Salomão, escute, imagina que você está orando a Deus. No momento que você ora a Deus, Deus responde a você. E Deus diz: já que você não pediu a vida dos teus inimigos, e não pediu riquezas, e nós vamos parar aqui também sobre essa palavra, e não pedistes riqueza, eis que eu te dei até aquilo que tu não me pedistes. Te dei riqueza, ok? O Senhor tem dito isso a ele. No momento que ele ora, Deus já fala para ele: eu te dei. Não foi eu te darei. Eu te dei. Isso é importante. É importante que você foque e entenda. Nada na Bíblia é sem motivo. Cada vírgula, cada ponto, cada palavra não é sem motivo. Só para você ter a ideia, a mente humana, ela tende a ouvir a palavra, ou ler a palavra, e ela tende a acrescentar a palavra, ou interpretar a palavra. A palavra do Senhor não é para ser interpretada, é para ser entendida pelo Espírito. O Espírito é aquele que revela a palavra do Senhor. Então precisamos entender, precisamos compreender. Então vamos lá. Nós temos aqui um homem que assume o reinado muito novo. E nós sabemos que uma pessoa muito nova, essa pessoa não está ainda munida da sabedoria, da experiência. À medida que nós envelhecemos, devido àquilo que nós assistimos na vida dos outros, que nós também aprendemos, à medida que nós também passamos, acertamos, erramos, damos nossas cabeçadas, conseguimos acertar muitas vezes e errar muitas vezes.
E também assistimos as pessoas acertando e também errando. E no mar de conhecimento desse, de trajetória de vida, adquirimos uma coisa chamada experiência. Imagine você que já tem seus 60 anos, imagine você que já tem seus 80 anos, imagine você que já tem seus 50. Imagina se você pudesse voltar à sua adolescência, né? Seus 18 anos, seus 17 anos, seus 20 anos, com a experiência, a mentalidade de 80, de 70, de 60. Agora imagina, se você pudesse voltar com toda essa habilidade, uma maravilha, ok? Quer dizer, quanto mais o tempo passa, os dias vão passando, os anos vão passando, mais nós vamos aprendendo. Aprendendo com os erros e acertos, ok? Então é normal, aqui nós temos um jovem que está assumindo o reinado, e ele assume o reinado e como todo líder precisa julgar causas, precisa lidar com situações. Em sua oração e em suas palavras, ele expressa que não quer ser um líder irresponsável, como nós temos visto, infelizmente, algumas autoridades na nossa nação, no Brasil, o qual nós tanto amamos, tem feito muita loucura em prol da justiça, que nós sabemos que não é justiça coisa nenhuma. E nós aqui precisamos ter muita sabedoria para discernir quem está certo, quem está errado, qual é a melhor coisa a fazer. Mas nós sabemos que muita coisa tem acontecido na nossa nação que, infelizmente, não fazem parte da justiça. Ok? Então o líder, ele precisa ser muito precavido, muito sábio, muito honesto, porque para conduzir pessoas, para levar o bem-estar às pessoas, essa pessoa precisa ter equilíbrio, ela precisa ter noção, ela precisa ter responsabilidade dos seus atos. Por quê? Porque através dos seus atos, vidas podem serem destruídas ou abençoadas. Então, pelo coração de Salomão e pelas suas palavras, as palavras que ele mencionou em oração, percebemos que ele queria conduzir o povo de Israel para o bem de Israel. Ele queria ser um bom rei, um bom líder para Israel. Então o que ele faz? Ele vai à pessoa certa. Ele vai falar com Deus. E então ele, na sua oração, ele diz: Deus, dai-me um coração sábio, um coração entendido, para julgar causas entre o teu povo, para levar bênção, para não ser injusto com a nação de Israel. E a Bíblia diz que aquela oração que ele fez, ela trazia um propósito justo, propósito bom, e Deus, que vê tudo, viu o que estava por trás das palavras, porque muitas vezes as palavras não dizem, ela não leva aquilo que o propósito da pessoa que está pronunciando a palavra. Existem palavras, ok, que por trás dela tem um propósito muito ruim. Outras têm um propósito bom. Aleluia. Então Deus, que sabe tudo, olhando, viu que o coração de Salomão era bom. Havia muita honestidade em seu pedido. Havia sinceridade. Havia um querer para abençoar a nação de Israel. Então Deus olhou e disse, segundo a Bíblia, isso é bom. E foi agradável aos olhos de Deus. E Deus observou, talvez você que não lê muito a Bíblia, e principalmente o Velho Testamento, você não esteja familiarizado com todo o sistema da época. Você já ouviu falar que na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente, não é isso?
Jesus mesmo disse, está escrito, se te bater numa face, oferece, né? Ou seja, se te bater numa face, tu bate na face dele também. É olho por olho, dente por dente. Ou seja, se fizerem mal contra ti, faça o mal contra essa pessoa. A lei era assim. Os homens e mulheres na lei, segundo a Bíblia, tinham um coração de pedra. Pedra aqui não é a pedra que você conhece, é o granito. Pedra aqui é uma simbologia de um coração pesado, duro, que não quer perdoar. Então, o Velho Testamento, os homens tinham um coração que não era de perdoar, eles gostavam de se vingar. Se alguém está me perseguindo, eu desejo a morte deles. Assim era o Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Se me quiserem o bem, eu quero o bem para ele. Se me quiser o mal, eu quero o mal para ele. Então, olho por olho, dente por dente. Isso era o Velho Testamento. Então, nessa oração, era normal. As nações brigavam. Eu sei que hoje briga também. Mas, antigamente, quem se sentia na força, sabe? E se sentia que tinha o poder e o domínio, invadia a outra nação, dominava, pegava os despojos, às vezes matava todo mundo. Ok? Era assim que funcionava. Por isso que as cidades, geralmente, faziam-se muros ao redor da cidade para estarem mais protegidas. Então, veja, era normal, dentro do sistema do Velho Testamento, era normal que pedisse também a morte dos seus inimigos. Ou seja, se ele pedisse isso, não estava fazendo nada que fosse diferente daquilo que geralmente se fazia naquela época. Então Deus observou que ele não pede a vida dos inimigos e ele não pede riquezas. E aqui eu preciso parar com você. Porque durante muitos anos, e olhe que eu já tenho uma caminhada nesse mundo do cristianismo, desde 1992, então são alguns anos. Eu vim de uma época onde se acreditava, onde se ministrava, onde se ensinava que ter riqueza ou pedir ou buscar riquezas era vista praticamente como um pecado. Nós tínhamos que nos contentarmos. Se você só tivesse ali o basicão para sobreviver, você tinha que simplesmente, sabe, não almejar algo a mais. É claro, cada um de nós temos um nível de prosperidade financeira. E independente da sua prosperidade, e eu falo agora para níveis diferentes de prosperidade na vida das pessoas nesse momento, independente daquilo que você tenha, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4, 10 ou nenhuma, se você tem algum veículo ou não, independente se você tem empresa ou não tem empresa, se você trabalha, ok, você serve pessoas, independente disto, nós precisamos viver bem no momento e no meio que nós estamos. Se você não tem uma casa, quero dizer uma coisa a você, Deus não quer que você seja uma pessoa triste. Deus quer que você seja uma pessoa alegre. Porque a sua alegria, ela não deve estar focada nos bens que você tem. Não é porque eu não tenho 10 casas, 20 casas, que eu devo ser um homem triste, me isolar pelo canto. Eu tenho que ser o alegre o bastante, tendo ou não. Amanhã, se eu tiver milhares de reais, ok? Eu devo ter a mesma alegria de hoje. Ou seja, a minha alegria é porque eu tenho ao Senhor. É diferente. Sabe, é um estado de estar alegre. Eu estou alegre, mas por quê? Porque Deus vive em mim. Não é pelo nível financeiro que eu atingi, é porque Deus vive em mim. Estou alegre com Deus. Isso não quer dizer que por eu estar alegre com Deus, eu não deva querer algo melhor financeiramente. Aleluia! Então eu vou conquistando, junto com uma alegria que eu já tenho, eu vou
conquistando aquilo que Deus tem para mim. Então aprenda uma coisa, esteja feliz, mas aprenda aquilo que Deus tem para você. Escuta, Salomão não pediu riquezas, mas Deus olhou para ele e disse, não pediu a vida dos teus adversários, não pediu riquezas, eu farei desse jeito. Deus falando com ele, eu vou te dar uma sabedoria, que foi o que você me pediu, que antes de você não houve, e depois de você não haverá. Olha o nível de sabedoria. Mas eu vou fazer ainda mais, vou dar até o que você não me pediu. Eu te darei muita riqueza. Então vamos lá. Se riqueza fosse pecado, Deus tinha colocado o pecado na vida de Salomão. Você concorda? Você entende? Se riqueza é algo pecaminoso, então Deus não colocaria na vida de Salomão. Deus não ia fazer isso com Salomão. Aleluia. Se você estudar a Bíblia Sagrada e você observar, por exemplo, Abraão. Abraão é tido como nosso pai na fé. Abraão tinha muitos bens. Abraão, diz a Bíblia, que os animais, os gados dele se multiplicou tanto que a terra que ele estava não dava para ele e o sobrinho. Estava pequeno e tão numeroso, ok? E nós podemos citar aqui muitos e muitos homens. Você já escutou a história de Jó, homem tremendamente temente a Deus. Depois de uma vida, depois dele ter perdido tudo, depois dos seus filhos terem morrido, e depois dele ter enfermado, e adquirido uma doença, uma enfermidade, da cabeça aos pés, não é exagero dizer que ele ficou podre, da cabeça aos pés, não tinha nem como se coçar. Ele se coçava com praticamente, sabe, uma pedra. Só para você ter ideia. A mulher fala para ele, não te resta mais nada, amaldiçoe Deus e morra. Ele diz, assim como falas uma louca, falou você agora. Então era um homem tremendamente abençoado, um homem temente a Deus. E Deus fez o quê? Deu a ele o dobro. Se ele era um homem, sabe, riquíssimo, Deus deu a ele depois o dobro. Então Deus não faria algo desse nível se riqueza fosse pecaminoso. Agora convenhamos, existem homens e mulheres que através da riqueza, eles causam muita destruição, é verdade? Mas também existem homens e mulheres que na posse de muita riqueza, eles fazem coisas maravilhosas, abençoam muitas pessoas, muitas entidades são abençoadas com suas riquezas. Então entenda, não é a riqueza que é algo ruim, é quem está por trás desta riqueza. É a intenção do homem e da mulher que está na posse da riqueza. Aleluia. Então entenda, Deus tem um propósito de dar a você um bem-estar financeiro. Deus quer sarar essa sua vida financeira. Aleluia. É claro que na posse disso, saiba como se proceder. Aprenda uma coisa. Na riqueza você precisa aprender uma coisa, quando se fala do financeiro. A Bíblia diz que aquilo que chega à sua mão, parte é semente e parte é pão. O pão é para comer, é o seu alimento, vestimenta, sua construção, casa que você vai comprar para você, ok? Roupas, enfim, todo o aparato financeiro. Isso aí é o seu pão, é dado para você usufruir. Mas uma parte é semente. Então tudo aquilo que chega na sua mão, nem tudo é seu. Uma parte é para você que é pão e outra parte é semente, quer dizer, lança-se na terra. Semente, ou seja, parte do que você tem, você precisa entender que existem pessoas que precisam ser abençoadas. Abençoadas por você. Então não tranque o coração. Isso é muito bom diante de Deus.
Quando você partilha, quando você entrega a semente, lança à terra a semente e abençoa as pessoas. Olha, não para de abençoar as pessoas. A Bíblia diz: se nós não nos cansarmos de fazer o bem, no tempo certo nós colheremos. Nós vamos colher. Aleluia. Então não pensa que está esquecido. Os homens podem até esquecerem, mas Deus está ouvindo, Deus está vendo, e no tempo certo Deus vai te recompensar, não tenha dúvida. Deus não é como alguns homens. Deus sempre paga no dia certo, na hora certa, no momento certo. Deus nunca vai deixar de pagar a você o bem que você estará fazendo. Aleluia. Então esse é um ponto. Nós falamos muitas vezes sobre prosperidade. Então, antigamente não se sabia que Deus queria prosperidade para seu povo. A Bíblia diz já no Novo Testamento, sendo Jesus rico, escute, talvez você diga: ah, mas eu não vi essa riqueza quando Jesus esteve aqui. Ok. Talvez porque você não saiba a definição de riqueza. Riqueza não é somente dinheiro. Riqueza é suprimento. Riqueza quer dizer: não me falta nada. O que você precisa. Para ser rico não quer dizer que você tem que ser milionário ou bilionário. Ok? Mas quer dizer que não lhe falta nada. Você precisa de quê? Saúde. Ok? Uma pessoa que é rica, ela também tem saúde, porque ela é rica em saúde, em seu bem-estar físico. Paz. Uma pessoa que é rica, ela é recheada de tranquilidade, de paz, de bem-estar emocional. Rica emocionalmente. Espiritualmente, uma pessoa que é rica, ela é sarada espiritualmente. A vida de Deus está impregnada em seu espírito. E o próprio Espírito Santo reside dentro dessa pessoa. Essa pessoa é rica espiritualmente. Escuta, olha as áreas. Olha as áreas de atuações. Aleluia. Olha, emocional, física, ok? Escuta. Emocional, física, espiritual. Você pode também falar sobre a área da sua proteção, ok? Que se chama longevidade de vida. E o Salmo 91, que tantas pessoas conhecem, fala sobre a longevidade de vida. Diz: saciá-lo-ei com longevidade de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, darei a essa pessoa muitos anos de vida. Esse é o projeto de Deus. E o lado financeiro também, ok? É não faltar para você. É o lado seu financeiro ser supridor. Deus quer que você tenha a sua casa, não tenha dúvida. Deus quer que você tenha o seu bom emprego, não tenha dúvida. Deus quer que você tenha boas revestimentas, não tenha dúvida, dúvida. Ok? Uma certa feita eu ouvi uma palavra e achei bem interessante, logo no meu início de fé. Quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, a sua túnica, ela foi disputada. Quem ficaria com ela? Né? Estava ali os soldados disputando quem ficaria com a túnica de Jesus. Então vamos lá. Se fosse Maria Madalena, se fosse um discípulo de Jesus disputando a túnica de Jesus, poderíamos entender assim: era o carinho, era o apego pelo seu mestre. Deveria ser algo velho, desgastado, mas havia um valor, sabe, um valor de amizade ali por trás, de companheirismo. Havia um valor espiritual, né? Embora seja algo material, sabe, mas o carinho. Queria se guardar essa lembrança, mesmo que fosse uma lembrança velha, desgastada ou até mesmo rasgada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não era os discípulos de Jesus disputando a túnica dele. Eram os soldados, que eram uma das classes mais bem pagas da época. Não era uma pessoa qualquer. Ou seja,
a túnica de Jesus não deveria ser trapo rasgado. Deveria ser alguma coisa boa pela qual os soldados quisessem até tomar posse dela depois que Jesus morreu. Ok? Mas vamos lá. Se você disser, mas ele era bilionário e milionário, não é isso. Mas ele tinha o suficiente. Até dinheiro para pagar imposto para ele e para seu companheiro ele tinha. Ok? Vai lá, pesca o primeiro peixe que você pegar, pega e paga o imposto por mim e por você. Jesus alimentava seu povo. Havia discípulos que andavam com Jesus. Jesus tinha compromisso com eles. Muitos deixaram empregos, ok? Para andar com Jesus. Muitos tinham família. Então, entenda uma coisa. A Bíblia diz que as mulheres, e aí vai, assim, um crédito para as mulheres. Infelizmente, muitas vezes Deus não consegue no homem, às vezes por ter, às vezes, o coração mais duro, mas consegue na mulher, por ser mais simples, por ser uma pessoa mais, sabe, talvez solidária, que tem um lado emocional um pouco mais sensível. As mulheres sustentavam Jesus com as suas fazendas, era com seus bens. Que bonito, né? Que coisa boa. Então entenda uma coisa, tanto homem quanto mulheres têm seu papel importantíssimo na obra de Cristo. Para que eu hoje estivesse aqui ministrando a palavra, para que você estivesse na posse desta palavra, mulheres, homens, financiaram a obra de Deus e fizeram algo pela obra do Senhor. Para que esta palavra chegasse até você, para que o poder de Deus e a bênção de Deus alcançasse a sua vida. Aleluia. Então quero que fique bem claro. Deus não é contra a riqueza e o bem-estar financeiro. Agora Deus é contra que você ame a riqueza. Ame a riqueza. Ame os bens materiais. Deus não quer isso de você. Deus quer que você possua, que você usufrua daquilo ali, mas que seu coração não fique ali apegado. Existem pessoas que têm muitos bens materiais, mas são pessoas trancadas. São pessoas que mesmo vendo necessitado, alguém que precisa da sua ajuda, e essa pessoa está na posse de muito, mesmo assim não faz nada. E Deus não quer ver coisas como essa. Isso realmente é uma expressão que esta pessoa está muito apegada. Que ela só quer para ela, para ele, para ela, para ele. Ok? Aleluia. Então Deus quer que você seja solidário. Deus quer que você também divida. Não quer dizer que você vai dar tudo, mas você divida, você ajude pessoas. Sabe? Para que você até diga, é uma maneira até de você dizer, o dinheiro não é o meu Senhor. Deus não quer que o dinheiro seja o seu Senhor. Deus quer que você seja o Senhor do dinheiro. O dinheiro não deve dominar sua vida. Existem pessoas que estão dominadas pelo dinheiro, infelizmente, pelo amor a ele. Essas pessoas muitos têm matado pelo dinheiro. Muitos têm destruído vidas pelo dinheiro. Então isso é errado. É o apego a ele. É o amar ao dinheiro. Por isso que a palavra diz, o amor ao dinheiro, à riqueza, é a espécie de toda causa de males. Aleluia. É o amor, não é o dinheiro, é o amor a ele. Então tenha, mas ame a Deus. Tenha, mas ame as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Se você mantiver esse equilíbrio, esse coração, você vai viver uma vida extremamente abençoada e vai também partilhar da sua bênção para os outros. Amém? Então Deus, ouvindo a oração de Salomão, deu a ele riquezas, certo? E deu a ele uma grande sabedoria. Aleluia. Uma grande sabedoria. Isso é importantíssimo. Sabedoria para quê? Escute. A internet está cheia de coisas boas. Também está cheia de coisas ruins. Se eu e você tivermos a sabedoria, é o bom discernimento. O que é que
gente vai fazer? Nós vamos filtrar. Vamos pegar aquilo que é bom e deixar passar aquilo que é ruim. Porque estamos num mundo de conhecimento. Nós temos hoje mestre para tudo quanto é pessoas. Em todos os lugares existem mestres. Pessoas preparadas e pessoas despreparadas. Nós temos pessoas na internet passando boas e boas informações em todos os aspectos. Mas nós temos pessoas que muitas vezes não é nem sendo mal intencionada, mas que não tem a qualificação para que possa transmitir aquele conteúdo. E, infelizmente, muitas vidas são afetadas e destruídas. Então entenda, ter a sabedoria que Salomão adquiriu de Deus também é importante para saber se conduzir nesta vida. Aleluia! Não vou pregar aqui sobre política, por exemplo. Mas nós temos dois lados. Fala-se de direita, fala-se de esquerda, não é assim? Então, qual é o seu discernimento dentro disto? Sabendo que o nosso amor é para com Deus. Nós amamos a Deus. Mas Deus usa também os homens aqui nessa terra. Aonde está a verdade? Ok? Onde está a verdade? Qual o seu discernimento? Eu posso dizer, tudo aquilo que apoia os princípios de Deus tem que ser a verdade. Você não concorda? Se alguém, por exemplo, faz algo e aquele algo que a pessoa faz propaga o quê? Propaga o bem-estar da humanidade, independente de partido. Mas o bem-estar da humanidade, o bem-estar do próximo, propaga a união da família, propaga o bem-estar das crianças, propaga o bem-estar da humanidade. Com certeza, só pode ser uma coisa boa. Esses dias, por exemplo, eu vi uma notícia assim bem rápida na internet, que o pessoal, não sei se foram duas pessoas, dois homens, se apossando de um animal, um cavalo, cortaram a perna do animal. Simplesmente isso. Olha que loucura. Cortaram a perna do animal. E que graça tem cortar a perna do animal? Pense nessa história. Que satisfação é essa? Que bem-estar é esse? Cortar a perna do animal? O que é isso? E que loucura é essa? E que senso de justiça era esse dessas pessoas? Então quando você olha, sabe, o seu coração, ele fala para você e diz assim, isso não pode estar certo. Isso é extremamente errado. Isso não tem sentido que se faça. Você, por exemplo, pegar e maltratar um animal, tem pessoas que chutam, por exemplo, um cachorro, mete, quer matar o gato, envenena o animal. Você pensa nessa loucura? Como pode dizer que coisas como essas são boas? Eu estou falando de uma coisa, sabe, a grosso modo. Mas é isso que a vida nos proporciona. Então nós precisamos ter a sabedoria e a sensibilidade de entender quando uma coisa presta e quando uma coisa não presta. Escute. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi o que Tiago disse com relação a Deus. Tiago diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem nele não há mudança e nem sombra de variação. Escute, o que Tiago